Queridos amigos, nós queremos inicialmente agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, que é sempre uma alegria para nós. Agradecemos a direção da casa que nos permite esse trabalho e agradecer em especial a espiritualidade amiga que nos auxilia e nos sustenta na fé que proferimos. O tema que nós preparamos para esta tarde é sobre um dos ensinamentos do Mestre Jesus, a fé. Fé é vida. E assim como diz a canção popular, vamos com fé, pois a fé não costuma falhar, não é isso? E para falarmos da fé, nós gostaríamos de pedir a permissão de considerar o primeiro capítulo trazido por Emmanuel no livro Fé e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, que diz o seguinte: o sol plasmava cintilâncias na grama quando Frederico e Sinésio se puseram a comentar certas passagens do Evangelho de Jesus. Comentou Sinésio: o apóstolo Paulo foi claro ao escrever que o justo se elevará pela fé. Tiago, no entanto, falou Frederico, afirmou na epístola que lhe traz o nome, que a fé sem obras é morta em si mesma. O desencontro das interpretações prosseguia aceso quando Frederico colheu pequeno galho de flores de pessegueiro e acrescentou. Ao amigo perguntaria sem afetação: Sinésio, de que árvores são estas flores? De pessegueiro, respondeu o amigo. Quando o dono do pomar o plantou e por muito tempo cuidou dele, fez isso com que propósito? Com que fim? De certo, para que a árvore produzisse frutos deliciosos. Pois está aí a lição da natureza, enfatizou o companheiro. Deus colocou as flores nas árvores, a fim de que elas produzam frutos que sustentam a vida. Assim são nossos testemunhos da fé, flores dos nossos ideais. Todas são chamadas a produzir frutos que sustentam as criaturas. E as que são arrebatadas pelo homem ou pelo vento se transformam apenas em promessas inúteis. Compreendeu? Sinésio nada respondeu e passou a pensar. Que possamos nós também refletirmos sobre a fé, pois o justo se elevará pela fé, afirma Paulo, e Tiago complementa que a fé sem obras é morta em si mesma. Como é que nós poderíamos definir a fé? Encontramos uma definição luminosa de Emmanuel, mais uma vez, no livro Consolador, na questão 354, que diz o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Esta fé
ela não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e certamente saberá trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação, seja pela dor, pela responsabilidade, seja pelo esforço ou pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e todos os problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica o íntimo do espírito, à disposição sincera do discípulo. Nós, até o momento, fomos educados há mais de 2000 anos a respeito da fé, sendo como uma crença religiosa. É acreditar ou não em Deus. Esta era a questão. Esse era o ponto. Mas a fé, meus irmãos, meus amigos, a fé é muito mais do que isso. A palavra fé, ela vem de fides, de onde vem fidelidade, que está na sua essência. E sempre que nós falamos de fidelidade, nós temos de pensar em relacionamento, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com o esposo, com a esposa, com os pais, com os filhos, que nós sabemos que muitas vezes nós temos dificuldades nesse relacionamento, pela dificuldade que muitas vezes encontramos, talvez em nós mesmos. Mas e a nossa relação, o nosso relacionamento com o divino Criador? Como é que está? Eu consigo ter uma relação harmoniosa, íntima com o nosso Criador, com Deus? Ou eu me afasto, eu me esqueço dele, só lembro dele quando necessito? Temos que manter o cuidado, meus irmãos, para que possamos ter um relacionamento muito particular, muito íntimo, muito próximo a Deus. Devemos senti-lo próximo de nós, devemos atraí-lo com nossos pensamentos. Emmanuel nos diz que Deus se manifesta através das criaturas, das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino. E por isso nós devemos prestar muita atenção a esses dois fatos: as pessoas que cruzam o nosso destino e as circunstâncias. Porque a fé, meus irmãos, meus amados, é acreditar, é ter confiança. Fé é entregar-se a uma outra pessoa, entregar-se a outro, é depositar fé, é ter confiança, é ter a certeza de uma coisa, de um resultado. Isto é fé. Por exemplo, ao andarmos de avião, por exemplo, nós demonstramos fé, porque nós entramos num avião que temos fé de que temos a certeza de que ele chegará no seu destino, pois se não temos fé, talvez a gente nem ande de avião, né? Assim também são, por exemplo, os produtores, os agricultores, que com fé lançam a semente ao solo, sem saber, mas eles têm aquela confiança, têm aquela certeza de que aquela semente irá frutificar. Também quando nós nos submetemos a algum procedimento médico, um procedimento cirúrgico, por exemplo, muitas vezes nós vamos receber essa notícia e vamos enfrentar as situações que são necessárias, porque
nós vamos fazer isso, devemos fazer isso com fé, na certeza de que isso irá nos auxiliar, nos ajudar. Por isso, quando o Evangelho entra em nossa alma, entra em nosso coração, ele ensina a fé. E Jesus, que é o nosso guia e modelo da humanidade, ele nos ensinou para que pudéssemos entregar as nossas vidas nas mãos do Criador, ao dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a fé, meus irmãos, a fé transporta montanhas. Quantas vezes nós vimos nos relatos de Mateus, no capítulo 8, traz o relato do centurião. Ele tinha um servo que estava muito doente, e o centurião tinha muita fé em Jesus e foi curado. Também no capítulo 9 nós encontramos a cura do paralítico e também da mulher hemorroíça, que tinha um fluxo de sangue de há muitos anos, que foi curada. Também no capítulo 10 tem a cura dos 2 cegos. Estas curas atribuídas a Jesus, ele sempre disse que a tua fé te curou. É a fé que elas tinham que fez com que elas ficassem curadas. E Jesus, quando foi perguntado pelos seus discípulos que não puderam curar um jovem que frequentemente caía na água, frequentemente caía no fogo, possivelmente até agravados por um processo obsessivo, os apóstolos queriam saber de Jesus por que eles não conseguiram curar esse menino. E Jesus explicou que lhes faltara fé, acrescentando: em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Nada vos seria impossível. Nessa passagem, Jesus refere-se à confiança, a fé como confiança das suas próprias possibilidades. A fé que eles deveriam ter. Usando de uma imagem um pouco mais forte para evidenciar a poderosa força, a força interior que todos nós temos, Jesus quis dizer aos apóstolos que eles ainda não estavam seguros desta força, não querendo dizer com isso que eles não tivessem uma boa vontade de curá-lo, mas o que lhes faltava era a firmeza da vontade como força interior do Espírito. E se nós percebermos em nossas vidas, muitas vezes nós sentimos em nós próprios esta falta de fé, porque muitas vezes nós não acreditamos em nós, muitas vezes nós duvidamos da nossa potencialidade de conseguirmos algum objetivo que tenhamos almejado. Creio que todos, ou a grande maioria dos presentes, conhecem pessoas que se curaram pela fé, que ficaram boas. Eu conheço particularmente, tenho uma amiga muito querida, que muito estimo, que ela descobriu-se com
um linfoma, um câncer. E com os exames constatou-se que este câncer era bem agressivo. Ele era já do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Ao descobrir que ela estava com câncer, ela inicialmente não contou nada a ninguém, foi absorvendo essa triste notícia, que é muito forte, imagino, para uma pessoa. Mas ela foi absorvendo isso e ela ressurgiu com uma força de vontade, uma fé impressionante. Ela disse que eu vou matar este bicho, eu vou matar esse câncer. E então ela começou a lutar, a enfrentá-lo, mas muito determinada, muito determinada. E ela começou a fazer os exames, as quimioterapias em Passo Fundo, e foi indo, e aí não estava tendo uma grande evolução. Aí ela teve que ir a Porto Alegre, no Hospital Menino Deus, onde o hospital oferece mais condições, mais recursos. E o hospital a acolheu porque viu nela uma pessoa com muita fé, com muita vontade de brigar contra esse câncer, contra essa doença. E ela ficou em Porto Alegre mais ou menos uns 2 meses e meio. E eu sei, lembro que ela mandou para mim, ela me contou depois, nas últimas radioterapias que ela fez, e eu não sabia. A radioterapia, a pessoa antes de entrar naquela câmara, eles cobrem o rosto com uma máscara de gás, e ela via duas pessoas do seu lado. E então, quando terminou o exame, ela perguntou para o enfermeiro quem eram as pessoas. Ele disse: não tinha nenhuma pessoa, não pode, porque enquanto você faz esse exame, por causa da radioatividade. Então, por esse fato, ela teve certeza de que ela estava curada, que ela ia se curar. E agora, há poucos dias, semana retrasada, ela refez esse exame e mandou por WhatsApp o laudo médico de que o corpo dela estava livre de qualquer resquícios do linfoma, que ela estava curada. Então, meus queridos amigos, estas são as montanhas que a fé transporta daqui para ali. As dificuldades, o pessimismo, o desânimo, a má vontade, as resistências, porque a fé robusta, ela dá perseverança, ela dá energia e nos dá todos os recursos que nós precisamos para vencermos os nossos obstáculos, sejam eles grandes ou pequenos. Numa outra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, é da certeza do fim. E é desta fé que ela teve a força de vontade. Ela se determinou a lutar contra este câncer e a vencê-lo, e venceu. Todos nós temos esta força interior, meus irmãos. Basta para isso, para que possamos alimentar a nossa fé, desenvolvermos a nossa fé. Disse popularmente que a fé não se recomenda, e o que é mais sábio ainda, não se impõe, porque a fé se adquire, a fé se conquista. A fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa,
não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem ao Criador, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que nascem da fé. E as filhas que nascem da fé são a esperança e a caridade, o amor. Estas são consequências da fé. E essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver se cumprirem as promessas de Deus? Porque se não temos fé, que vamos esperar? Não é a fé que dá o amor? Se nós não temos fé, que amor teremos? Divina inspiração de Deus. A fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. E é preciso, pois, que esta base seja forte, durável, seja construída sobre a rocha e não sobre a areia. Porque se a menor dúvida vier a abalá-la, em que se torna o edifício em que a construímos? A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não queriam tê-la. A fé encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras. No Evangelho, no capítulo 19, os Espíritos iluminados nos pedem para que possamos pregar pelo exemplo de nossa fé, para dar aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para fazê-los ver a confiança que fortalece. Tendes, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Possamos construir uma fé raciocinada. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, dizem os iluminados, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar, pois os milagres são as obras da fé. A fé religiosa, segundo Kardec nos esclarece nesse capítulo sobre a fé, ele nos dá a informação, nos orienta, que é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Esta é a fé religiosa. E ela se faz necessária enquanto o homem ainda não tem a capacidade de compreensão das leis que regem o universo. Por isso, a fé é preciso uma base. E esta base é a inteligência perfeita daquilo que devamos crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé, por fim, ela é um sentimento nato de todos os homens, da sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa.
Para finalizarmos, trazemos uma mensagem de um espírito protetor que nós encontramos no item 12 do capítulo 19 do Evangelho, que diz o seguinte, a mensagem: até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou que por estes mesmos o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber cumprimento. A fé é humana e divina. Segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e esta certeza lhe dá uma força imensa. O magnetismo é uma das maiores provas da fé em ação, pois é pela fé que ele cura e produz estes fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Este magnetismo Jesus tinha em abundância, muito forte. Por isso, as pessoas se curavam pela fé que depositavam nele. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e o que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas, pois a força da fé está na vontade do Espírito. Que possamos, queridos amigos, como Sinésio e Frederico, pensar, refletir, para que possamos produzir os frutos das flores que nascem de cada coração nosso, de nosso coração. Que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, que Deus e Jesus nos abençoe